Olá, sou Franciel Yurko e estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês o nosso podcast Conexão Jovem. E hoje nós vamos para o segundo programa. E nesse segundo programa nós temos mais um convidado, uma convidada, na verdade também, super especial que a gente fez questão de trazer aqui, porque ela tem uma história de vida muito bacana para contar para gente, para compartilhar, uma experiência riquíssima que eu tenho certeza que vai alcançar você daí de onde você estiver nos assistindo, nos ouvindo, né? E durante a semana a gente vai trazer esse programa maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser. Ela tá um pouquinho nervosa, mas é normal, né? Mas eu tô tomando um chimarrão aqui, já ofereci para ela. O chimarrão acalma. Ela não quis, mas o cafezinho já vai acalmar ela. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Tati, por que tu não toma chimarrão, Tati? Tem que tomar chimarrão, ó. Porque a primeira vez que eu tomei chimarrão, eu perdi o céu da minha boca. Ah, meu Deus. Mas geralmente a primeira experiência com o Não chimarrão dá, é não assim. rola. Sabe que quando Tererê eu tomo, é o tererê. tererê. Tererê, Eu já não gosto de tererê. Não tem jeito. tererê. Sabe que os meus pais tomam chimarrão porque são paranaense, né? E parte do Paraná foi colonizado pelos gaúchos, né? Hum. Uma parte mais, eles chamam como é que é? Centro-oeste, uma coisa assim. Mas eu não sei se é bem no centro-oeste do Paraná, mas, né, por aquela região. E aí eu, quando era pequeno, ui, não gosto disso aí e tal, até... Só que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, daí a gente cria uns hábitos diferentes. E aí o chimarrão foi um dos hábitos que veio. E faz bem para a saúde, né, é algo natural, né, É mas eu natural. não consigo. E é Eu diurético, tomo chá, mas não chimarrão tenho medo, eu acho. por causa da água quente. Eu acho que é por causa da água quente. Depois a gente faz um teste, ó, porque É, essa água não depois, tá tão quente. Eu acho que tu vamos ver, vai, tu vamos vai ver. conseguir enfrentar. Vamos vencer mais um medo, né, antes de É, tantos, né. olha aí, olha aí. É verdade. Tati, tá mais tranquila? Tô. É, a Tati tá, ela veio acompanhar, né, Tati, semana passada a nossa gravação, viu o Isso. nosso programa número um de perto e já tá aqui como segunda convidada. Olha que honra. Que honra, né. Um grande prazer estar aqui e contar um pouquinho de mim para todos. Tem bastante coisa para contribuir, eu acredito. Que legal. Tem sim, tem sim. Porque pelo pouco que eu conversei contigo já, né, a gente se conhece há pouco tempo até, né? Pô, Graças ao Silvio, que é um amigo em comum, que também está aqui acompanhando a nossa gravação. O Silvio me apresentou para a Tati em 2024. Desde foi. então a gente tem uma amizade aí. Tem um grupo, né? Eles têm um grupo de infância, né? Como é que é o nome do grupo? É, Amigos do Ada Santana. Amigos do Ada Santana. O colégio que eu estudei, eles também estudaram. É, mas a gente estudou um pouquinho antes. Não, mas só um pouquinho, assim. São Foi só um detalhes, são detalhe. detalhes. Tu sabe que a minha professora que me alfabetizou no Ada Santana, ela se aposentou ano passado, a Miriam Rocha. E ela estava na minha posse ano passado como vereador. Eu fiz visita no colégio com ela como diretora, como supervisora, enfim, acompanhei a carreira dela e ela acompanhou a minha. Legal, né? Legal. Aí esses dias a professora Solange foi lá na escola. Eu Nossa, quando eu vi ela, professora de educação física, nós tocava na banda, né, porta-bandeira e todas essas coisas. Nossa, eu abracei ela muito forte, disse: "Cara, se tem um dos motivos de hoje eu ser professora, é porque eu tive essa referência, assim, sabe, Que de legal. ter um professor top". E ali no ADA a gente, vivia muito pertinho dos professores, tinha muito projeto gostoso e legal, assim, né. Sim. A professora Solange, eu acho que ela também me deu aula de educação física, lá da Santana. Ah, eu acho que ela deu aula para muita gente, Muita porque gente. ela ficou muitos anos ali. Pro Luizinho também, né? O Luizinho tá Também, falando que também. foi. E hoje ele é professor de educação física também, né? É a formação dele, tu vê só. Mas que Quantas vidas legal. a gente influencia, né. Muito, muito. É. E se a gente não para para pensar o quanto de gente, de pessoas passam pela nossa vida no dia a dia, né? Quantos bom dias, boa tarde, quantos abraços, quantos sorrisos, né? E quanto isso impacta na vida das pessoas. Às vezes a gente acha que é bobiça, é clichê falar isso. É, mas não é não. Eu tenho uma experiência legal para contar sobre isso, pra gente quebrar o gelo já no início. Uma vez eu estava indo trabalhar, eu trabalhava na Diocese de Joinville, que eu era estagiário de comunicação, e eu começava de manhã, né? E até à tarde, ali que à noite eu fazia faculdade. Aí eu peguei a rua São Paulo, eu tinha uns 19 anos, eu acho, na época, 18, 19, era recém-habilitado, né? Aquela coisa, moleque, ansioso, querendo sempre, né, chegar primeiro, aquela coisa toda, trânsito. Brincando de pista. É. E aí eu lembro que eu tava ali e tal, e um rapaz tentou, acho que entrar, em algum momento na pista, saiu de um lateral da São Paulo ali, não sei qual foi, assim, alguma coisa assim, mas enfim, eu fiz um gesto pra ele. Eu segurei o carro, dei uma buzinadinha, ele concedei a vez pra ele. E aí eu fiquei observando, porque eu tinha visto um vídeo que dizia assim: "Ah, gentileza gera gentileza".
E aí logo em seguida, passou um pouquinho assim, um outro carro tentou entrar na frente dele, e ele segurou, deixou o carro entrar. Aí eu falei: "Pô, talvez se eu tivesse fechado ele, né, não deixado ele entrar na minha frente, ele já ia ficar bravo, já não ia deixar mais ninguém também", e aquilo ia passando de um para o outro, né. Então um gesto simples, às vezes, faz a diferença. Gentileza gera gentileza, isso é fato. Isso é a vida, é o cotidiano da gente, né. Sim, verdade, verdade. Ô Tati, tu é joinvilense? Eu sou Joinvilense, raiz olha só, joinvilense. Eu nasci aqui, morei no Petrópolis e depois vim para o Panágua e sou daqui. olha só. Daqui para o Parque Guarani. Então nós somos Uhum. coisas raras. Joinvilense é raro Somos de ver. raros, é verdade, porque é tanta migração, né, mas Ah, sou joinvilense, eu, minhas irmãs, todas daqui. mas a família toda é daqui não, né, os pais, os avós são de A minha mãe é de Itajaí, Itajaí. mas os meus pais são aqui, a família Costa, né, tudo daqui. Família Costa. É, tem uma família Costa aqui no bairro Paranaguamirim gigante, né. Não sei Gigante. se é a mesma família, né, É, toda. É a mesma? daqui e do Petrópolis ali, que são a mesma família. Então basicamente tu teve a mesma, história de vida que a minha, né, Panágua, É, Santana, Juraci. isso. Até no último ano quando começou o Juraci, que eu morava na Coab, né, Aham. daí a gente tinha que sair do ADA para ir fazer o oitavo ano, que é a oitava série, né, que hoje é o nono ano, no Juraci. Nossa, a gente chorou muito, muito, porque tinha o tal do zoneamento. Nossa, foi muito triste, a gente teve que se dividir, daí foi aonde que a gente não conseguiu se formar junto. Ah, tu vê, Aham, quando eu fui estudar, minha mãe teve que ficar de madrugada na fila aham, pra conseguir uma vaga lá na Santana, na época, ela não queria que eu fosse para o Jura também. Aí aham. depois eu fiz o ensino médio no Juraci. Inclusive a diretora do Juraci, a Silvana, um beijo, domingo nós vamos estar lá, sábado aliás, eu vou estar lá cantando um bingo pra eles, o Ai, show que de legal. prêmios, né, Show de prêmios agora, mais chique. mas é muito legal, a Silvana me deu aula de biologia e hoje ela é diretora do Juraci. Que legal, né. É muito Isso. bacana, A assim. educação ela traz muitas conexões, né. E a educação ela impacta muitas vidas. Eu acredito muito assim, eu acredito, eu amo a educação, na verdade. Então, para mim a educação é esse símbolo, assim, essa simbologia mesmo, do abraço, de às vezes a criança vir falar alguma coisa para ti, e na hora tu não dá muita atenção, mas daqui a pouco tu ir lá e, sabe, às vezes ela precisa só falar, e a dor já vai passar, o sentimento já vai passar, né, só um um carinho que está precisando naquele momento, uma palavra de: "Ó, eu sei que você existe, né, eu estou aqui, conte comigo". A gente precisa disso na nossa Com vida, né. certeza, com certeza. Qual que é a idade dos teus alunos? Eu só trabalho hoje com alunos neurodivergentes, então eu trabalho do primeiro ao quinto ano. Primeiro ao quinto ano. Isso, eu estou numa escola de primeiro ao quinto ano. Quando eu comecei na educação especial, eu trabalhava do primeiro ao nono, Uhum, numa escola maior. uhum. Mas eu estava morando no Morro do Meio, fiquei lá no Morro do Meio por 3 anos e voltei. Voltei agora recentemente para casa, e agora com a perda do meu filho, né, e daí eu vim trabalhar aqui no Joaquim Félix, que No é aqui Joaquim pertinho. Félix, pertinho de Uhum. nós aqui. Aham. Colégio, assim, incrível também. Incrível, incrível. A Uma equipe diretora maravilhosa, Edneia, Edneia, tá fazendo um trabalho maravilhosa. fantástico. Tive lá É. algumas vezes já também, visitando, Muito assim, né. e a escola ela é pequena, só que muito acolhedora, e a gente faz aquele ambiente, um ambiente, gostoso das crianças estarem, assim, Uhum. a gente diz que às vezes, os pais chegam: "Ah, não, a gente quer aqui no Félix, a gente quer aqui no Félix", como se fosse uma escola muito grande, assim, mas é uma escola de ponto de referência mesmo, e é Sim, gostoso, né, claro. quando tu trabalha num lugar, assim, que é referência na educação especial, principalmente, porque é um calcanhar de Aquiles da educação, né, onde a gente tem muita coisa para ajustar ainda. Tem muita criança ali laudada, Muita criança, é. muita criança. Esse número tem aumentado gradativamente, assim, né. Significativamente. A gente vê, assim, que os pais agora têm mais essa abertura, esse momento de luto dos pais de descobrir a diferença do seu filho, ele está diminuindo, então eles estão buscando o recurso mais rápido, Uhum. aonde a gente consegue trabalhar em sala de aula também, Legal. né. Porque, assim, quando a gente não sabia o que estava acontecendo com aquela criança, o que que se faz?
se briga, chama atenção, né, o que se fazia antigamente, quer dizer, muito, muito, né, e talvez seja uma das suas questões, antigamente não tinha tanto, mas eu digo, tinha, sempre teve, só que antigamente a educação não era cobrada, sabe, a educação antes, ela não era obrigada a ir para a escola, então os nossos pedreiros, as nossas diaristas, são pessoas espetaculares. Eles fazem coisas em determinado tempo que eu e você formados não fazemos. Então, são as pessoas que estavam lá na sala de aula, mas aquele ambiente não aconchegava. Uhum, Então, eles não tiveram a oportunidade que os nossos alunos hoje, esse olhar sensível que a gente está tendo para acolher esse aluno dentro da escola. uhum. Concordo. Eu tinha um amigo de sala, que evidentemente hoje a gente entende, né, que ele tinha alguma neurodivergência, na época a gente não tinha essa Sim, capacidade de entender. E tinha uma menina, e eu lembro que uma professora, ela vivia me colocando em dupla com esse rapaz. E aí um dia eu falei pra ela: "Poxa professora, tu sempre me coloca com ele, né, é sempre difícil". sobra para o melhorzinho. Daí ela falou assim: "Pô, Franciel, mas é que tu tem a paciência de explicar pra ele, eu vejo que ele rende mais quando tá contigo em dupla. Faz esse esforço". E eu achei tão legal, me senti tão importante, né, poxa, Sim. tinha uns 10 anos, eu acho, a professora tá me, né. Falei: "Não, tá bom". Então, aí eu fiz o ano inteiro todos os trabalhos e provas que eram em dupla, eu fazia com ele. E aí eu conheci o mundo dele, assim, né, é um mundo Uhum. diferente. E hoje com, né, com a maturidade que a gente tem no tema, eu consigo entender aquele mundo que ele tentava me explicar naquela época que pra mim era: "Meu Deus, que loucura é essa, né, tá viajando aqui", mas agora eu entendo. E ano passado eu trabalhei isso também, sabe, Franciel, assim, cabe todo mundo no mundo? E é uma coisa que a gente precisa muito pensar. Cabe todo mundo no mundo, porque o mundo ele é um só. A gente tem, significados e diferenças entre nós. E sim, cabe todo mundo do mundo, no mesmo mundo. A gente se adequa ao mundo, por isso que a gente é ser humano, que a gente é flexível. Nosso cérebro ele é tão flexível que a gente chama ele de neuroplastificado. Então, porque ele se molda ao ambiente, Olha ele se só. molda às pessoas, Sim. né, então, cabe todo mundo no mesmo mundo, é só a gente respeitar a limitação de cada um. Tinha uma música, quando eu era criança, que falava assim: ó, "Cada um no seu quadrado". Cada Essa cada um no seu quadrado. Lembro. bota o ritmo depois, ó, no seu Seu quadrado. quadrado, cada um no seu Essa quadrado. música bombou na época, né, então E é importante, sabe, é importante, é um respeito, né, eu acredito, a gente foi criado muito nessa questão, acaba o meu direito quando começa o dever do outro, ou acaba o meu dever quando começa o direito do outro, né, então eu preciso muito ter entender essa limitação. Não posso me comparar a você, porque o meu cérebro ele funciona diferente. A massa encefálica ela é igual. Os neurotransmissores, eles são iguais, mas funcionam diferente, interessantíssimo. né. Boa. E uma coisa que me preocupa nesse tema, Tati, é a rede social. Eu percebo que na rede social hoje as pessoas elas perdem o controle muito fácil, elas acham que é uma terra sem lei, que elas podem falar o que elas quiserem, elas esquecem que do outro lado tem um ser humano, né? Então, é claro que assim, é legal tu ver um meme, fazer uma piada, né? Tu brincar, mas até que ponto a gente tá levando isso assim, de uma forma. E eu até sinto assim, às vezes, que muita gente que tá ali se expondo de uma forma ruim, negativa, às vezes é uma autoproteção. Aquela pessoa, não sei, parece que tem alguma coisa que ali ela se sente, sabe, poderosa. É, às vezes tem muita gente que é assim, né, que pra se sentir bem precisa que o outro seja inferior, mas, são poucas, eu acredito. Eu A também, gente eu tem também. eu acredito nas pessoas É ainda, isso aí, eu eu prefiro também, acreditar sou nas otimista. pessoas, eu sou otimista, porque eu ainda penso que as pessoas estão se familiarizando com o assunto. Eu digo que quando eu comecei na educação em especial foi em 2020, bem na pandemia, Hum, né, então eu peguei a educação especial, principalmente em Joinville, falando de secretaria de educação, muito gatinhando, se rastejando mesmo, até ficar de joelho para gatinhar. E hoje a gente está dando os primeiros passos, caindo ainda, sabe, a criança quando ela vai andando e daí ela cai, a gente cai muito ainda, mas a gente está levantando. Então, aos poucos, a mentalidade das pessoas vai evoluindo, porque
por mais que elas ainda digam que não aceitam aquilo, não tem mais o que não aceitar, tem que fazer. Uhum. Né, virou lei. Então hoje quando eu vou cobrar de um professor um PEI, que é um planejamento individual, quando eu vou cobrar de uma família que leve no posto de saúde, quando eu vou cobrar uma fila de naipe lá para vocês como vereadores, eu vou respaldado pela lei. Hum, Então, hoje perfeito, eu consigo ser mais enfática nessas questões também, né. Então perfeito. a gente está hoje a gente consegue falar mais sobre, porque a lei está mais clara para todos. Que legal. E eu percebo esse movimento também muito grande, assim, até porque as políticas públicas também para o neurodivergente, né, eles têm se intensificado, né. Por exemplo, a gente tem o NAIP, que foi reformulado agora Sim, recentemente, foi inaugurado em dezembro, eu ainda estava como vereador naquele mandato de 4 meses, então eu pude participar das discussões. A gente tem, o maior centro de atendimento, né, para crianças neurodivergentes sendo já construído, né, tá na base ainda no começo, mas vai sair anexado ao Hospital Bethesda, o deputado Fernando Crelli tem falado muito, né, desse espaço, ele tem brigado muito, muito por conseguiu muito isso. recurso para lá, é uma obra de 17 milhões, né, mas assim, encantador o projeto, e eu percebo que o entendimento da sociedade como um todo sobre o tema tem mudado, né, a Sim, gente não sabia nem o que significava aquele colar antes, né, é. agora tu já começa a ter e as novas gerações já vão vir um pouco, ainda mais, né, um pouco não, bastante, né, preparada, porque estão convivendo com isso na escola. Sim, é ali que começa tudo, né, Franciel. Se a gente não tiver uma boa base escolar de como respeitar os nossos colegas, se a gente fazia muito bullying entre a gente quando era na minha época, podia fazer, né. Mas não é que podia fazer, é que a gente fazia entre amigos, né. Depois isso se criou para prejudicar o outro. Sim, sim. Né, para defamar o outro. E quando estava ali entre amigos, era, né, o tio do pudim, né, Tio do pudim. o tio do pudim, o Silvio, mas assim, é uma brincadeira entre amigos, diferente de sair espalhando ou denegrindo a imagem de alguém, né. Concordo também. Ano passado os alunos, eles gostam de mim, assim, ainda bem, né. Eu tinha um aluno que ele era bem peralta, assim, bem rebelde, mas ele não era neurodivergente, e ele não gostava de uniforme, né, mas a gente ganha uniforme, dá para eles, né, então sempre cobrava. Daí, uma vez ele estava imitando um comportamento neurodivergente de um amigo, de um colega. Daí vieram me contar: "Ah, tu abraça tanto ele, beija tanto ele", e ele estava porque sabem que é o meu calcanhar, que daí eu vou me posicionar, sabe. Aí eu chamei ele na sala e falei para ele: "Ah, a gente ri porque você não veio de uniforme, porque o seu chinelo arrebentou, você ri de um amigo, isso é uma brincadeira e tá tudo certo. Você ri de um comportamento de uma criança neurodivergente é diferente". Eu percebi, assim, que na hora os olhos dele encheu de lágrimas, assim, sabe, e ele olhou para mim e disse: "Prof, me perdoa, Estalo. eu eu não sei". Aí eu disse: "Não, é isso, eu só quero que você não faça mais". E eles já estão entendendo isso, a questão de conviver com o diferente, porque eu também sou diferente. Eu sou diferente, pode colocar um monte de mulher aqui dentro, assim como no livro são 16, todas elas são diferentes. Tem uma perspectiva diferente, uma vivência diferente, nós somos diferentes, a gente só precisa respeitar o limite do outro. Perfeito. O livro que a Tati falou, esse aqui, ó, mostra pra câmera lá, Tati. Mais pertinho, coloca aqui ou lá naquela câmera. Que Esse é o livro, daqui a pouquinho a gente vai falar também dele no segundo bloco. Vamos falar especialmente desse livro, que tem muita coisa aqui boa, hein. muita coisa boa. Ô Tati, assim, ó, isso que tu falou é bem interessante, tem algumas polêmicas aí, né. Muitas. Tem o limite do humor, que é uma discussão que a gente já viu muito grande no nosso país, né, e eu fiz teatro há muito tempo, quando era jovem, quando era mais jovem, me considero jovem ainda, Jovem, quando era nossa. adolescente, né. Inclusive tem um amigo meu que é super conhecido, Lucas Cunha, hoje aí bomba aí, né, nas redes sociais, né, nos palcos da vida também, ele faz stand-up, e ele começou com a gente na companhia de teatro, a gente falava muito dessa coisa do limite do humor, assim, né. E eu sinto que a linha é muito tênue, porque a criança tem que ser criança, né, a gente cresceu assim, a gente fazia piada mesmo, tirava sarro um do Sim, outro, sim. né, e ao mesmo tempo a gente teve algumas lições importantes sobre aquilo que a gente poderia brincar e aquilo que a gente não poderia, né. É uma linha muito tênue, né. É. É uma corda bamba, né. Então a gente precisa educar as nossas crianças para que elas andem
quando o amigo dizer: "Eu não gostei disso", parar, porque para mim é importante você parar. Né, então é importante que sim, eu sou autista, eu sou TDAH, tudo bem, né, vamos brincar junto, isso. Só que quando eu estou em crise é um momento particular, que não pode que precisa ser respeitado. Perfeito, Né. perfeito. E esses momentos são momentos que eles vivem na escola e que eles vão aprender a viver no trabalho depois, porque Claro. essas crianças elas crescem. Hum, E hoje a gente já tem professores neurodivergentes em sala de aula. A gente já tem políticos, né, com deficiência sendo representado aí. A gente já tem muita gente dando a cara para bater mesmo com essa limitação, seja ela física ou neurológica, perfeito, né. perfeito. É, e essa linha tênue, assim, ela às vezes a discussão se acalora, por quê? Porque eu vejo também que a nossa sociedade ela tende muito ao extremo, né, é tudo muito extremismo, né. Então, aí eu sempre digo isso, assim, né, que uma pauta, uma causa nobre, para ela deixar de ser, uma pauta importante ou nobre ou decair, basta tu levar para o extremismo. É. Porque daí quando tu leva para o extremismo, vai levantar aquela galera que: "Ô, espera aí, tá exagerando, já não gosto mais disso". E aí começa uma discussão do que é certo e o que é errado. E é ali que onde a sociedade se perde. Então, uma pauta bem defendida, tu traz argumento, né, tu traz ali fundamento, tu traz números, dados, mas tu também tem que tomar esse cuidado para também não enclausurar aquilo ali, não colocar numa caixinha e, meu Deus, a partir de agora, qualquer coisa que tu falar porque hoje tá assim, né, É. tu tem que cuidar com cada palavra que tu diz, por exemplo, que senão daqui a pouco tem gente te atacando, te apontando o dedo, parece que tu te Por crucificando. isso que é importante a gente conhecer da lei, né, e até mesmo religiosamente falando, sabe, eu acho que quando tu conhece a palavra um pouquinho, tu já entende esse respeito, né, porque as pessoas tendem a respeitar quem eu gosto, e não é isso que é nos ensinado, né, não é isso que é pedido para nós. E Perfeito. quando você vai falar sobre você ter, a lei como teu embasamento, tá tranquilo, né. Tá Tá fundamentado, né. fundamentado. Então Eu coordenei a paróquia, onde eu frequento por 4 anos, né, o coordenador geral, assim, né. Eu lembro de uma história que me marcou. Eu lembro que eu estava uns 1 ano e meio, 2 acho, na coordenação e uma mãe veio e falou assim pra mim, "Poxa, o meu filho ele tem autismo, né, e eu gostaria muito que ele fosse coroinha e tudo mais, que ele servisse o altar, mas eu não sei se vão aceitar, né, as outras crianças, tudo". Eu falei: Vamos conversar com o padre é super tranquilo, o padre certamente vai. E assim, foi uma coisa meio instantânea, assim, o padre quando soube já: "Não, não, vamos fazer o treinamento aqui, tem uma formação, né, ele vai servir". E esse menino ele serve até hoje, já faz alguns ah, que anos, ele legal. adora ir para a igreja, adora servir, assim, é o refúgio dele, sabe, ele senta lá no primeiro banco, leva a mãe dele, e foi muito bacana acompanhar isso, assim. E aí ela conta o testemunho, que no começo ela não ia nem na igreja por um tempo, porque ele não conseguia lidar com o barulho. Barulho. Aí ela tentou ela não ia porque ele não conseguia lidar, porque ela poderia colocar um abafador ali, né, no ouvido dele, mas ela tinha medo do que as pessoas ao redor pensariam ou fariam ou falariam dele, ao ver ele em crise ou ele em um momento ali, de tensão por causa do barulho. E aí alguém também incentivou ela a ir, falou: "Não, tu não pode, tal, deixar de ir". Ela foi, experimentou uma vez, 2, se sentiu bem, se sentiu em casa, viu que as pessoas entenderam, né, e começou a ir. Ele pediu para tirar o fone e ele mesmo começou a participar da missa, e aquilo ali virou um som normal para Ah, ele. Deus é lindo, né. Maravilhoso. Deus é lindo, Deus Deus é é lindo. E a gente também quebrou muito paradigma disso, assim, porque o que que acontecia? Quando uma criança dessa tinha surto ou em qualquer lugar, se ouvia muito dizer assim: "Vou levar para casa, 2 dias comigo eu dou jeito". Já acaba com o autismo todo, já acaba com o TDAH todo. A gente ouvia muito isso antigamente, muito. E hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas já estão mais conscientes. Então, esse respeito já está acontecendo, por isso que eu digo para ti que a gente já está levantando, perfeito, porque as pessoas já estão vendo a neurodivergência como não uma birra, já estão conseguindo diferenciar. Porque é difícil mesmo diferenciar, até eu que estudo isso e trabalho na área, é difícil a gente diferenciar a crise e a birra. Mas quando tu consegue diferenciar, tu vai ver, assim, que o cansaço emocional da criança é muito maior do que uma criança que está birrenta e vai ganhar o negócio e vai respirar.
que ela não Perfeito. vai respirar mais. E essas falas estão diminuindo. E nesse convívio escolar eu percebo muito isso. Não tem mais esses pais, assim, sabe? "Ah, deixa 2 dias comigo que eu dou um jeito". A gente escutava muito isso, muito. E sempre: "Cara, uma hora vai dar certo", e tá dando. Que As legal. pessoas estão tomando consciência de que não, que aquilo é um cérebro acelerado, entrando em crise, sem dar conta, né, do sistema límbico e todas essas questões. E o povo já tá por quê? Porque também a rede social, ela ajuda a Ajuda. gente a falar disso Alcança muita gente e rápido, é né. muito rápido, então a gente consegue falar mais disso. E como estimular também essa criança, né. E aí os ares vão se abrir, quem está aberto, os ares vão se abrindo, a mente da gente vai se abrindo, Tu né. chamaria isso de maturidade social? Maturidade social, com certeza. Gostei. Deixa eu te falar, eu fui numa formação, num seminário agora recente sobre neurodivergência, era especificamente sobre o autismo, na verdade. Foi feita também promovida pela Lesc, né, a pedido do deputado Fernando Grelling. E aí a palestra que eu vi, a pessoa falou assim, né: "Agora eu vou falar algumas características que a gente faz que a gente identifica quando a gente vai laudar alguém. E quer ver que engraçado? Quando eu falar, vocês vão começar a pensar: isso aqui eu tenho. Pô, isso aqui eu acho que eu faço também". Uhum. E aí ela brincou pra ela, falou assim: "Gente, realmente nós temos muitos laudos, né, mas calma, né, também o extremo que eu falei, agora qualquer coisa também a pessoa já quer laudar por conta própria, já acha que o filho tem autismo e isso não é assim, né. Isso é Tem muito difícil, né. Porque assim, ó, nós somos seres humanos compostos por culturas. Então nós somos acelerados, outros são mais tranquilos. E nós temos características, muitas características que se for para a gente embasar, por exemplo, tem características TDAH, TEA, algumas deficiências, tipo, eu não gravo o rosto das pessoas, isso é uma deficiência, né, eu tenho que trabalhar para que isso não me cause transtornos mais tarde, né. Então, assim, são características que formam um ser. São, né, várias características que formam um ser. Só que para mim te dar um laudo, eu acho que eu falei para ti semana passada, né, falou. tu precisa ter mais do que as características que nós todos temos, Perfeito. entende? Essa questão de, existe uma régua e a gente precisa, saber até onde essa A régua mão, né, vai, caindo a naquele mão, momento, né. sem mexer, né, se mexer, dormir pouco, a que tá com esse pensamento acelerado o tempo todo, eh até terminar de fazer uma coisa, mas antes de terminar já está pensando na outra. E tudo isso é um pensamento acelerado e é algo que a gente precisa voltar, repensar e por que não investigar o TDAH? "Ah, mas agora eu já sou adulto", isso é muito importante, porque é o autorreconhecimento. Por que que eu ajo dessa forma? Perfeito. Eu tenho uma irmã que ela se bate nas coisas, assim, e daí conversando com ela disse: "Mana, o que que isso vai me ajudar?". Vai te ajudar a te conhecer. Tu vai saber por que que tu faz essas coisas. Por que que tu esquece mais do que eu, porque eu também esqueço, tu também esquece, nós esquecemos, mas o que importa é o laudo depois do adulto? Importa o autoconhecimento. É tu saber que: "Poxa, eu não fazia isso na escola, eu realmente", ela era a tagarela na escola. E Identifiquei. hoje e hoje a gente sabe que ela é uma TDAH. Olha só. Né, uma grande empresária, top em Joinville, mas ela era uma TDAH. Então, assim, a gente, né, sempre estimulada a fazer, né, o pai e a mãe ali e tal, mas cada vez que porque na nossa época, ali atrás, nesses tempos, o boletim era escrito, né, então era satisfatório, insatisfatório, e o dela era tagarela. Ah, meu Deus do céu. Criou uma nomenclatura nova pra ela. Ah! Então a gente tem ela como tagarela, porque eu também tenho muitas características imperativas, Aham. mas eu consigo me controlar, já ela não. Se eu disser para ela agora assim: "Ó, tô saindo daqui vou lá na tua casa, tá?", pronto, a gente desconstrói ela. Ela precisa assimilar, não que ela não vá te receber, ela vai te receber, mas ela precisa assimilar tudo isso, sabe? E entender que ela vai ter que sair de um conforto, fazer outra coisa, tipo fazer um café, sei lá, qualquer outra, sair da rotina, vamos dizer assim. Que legal. E aí é onde que é uma característica a mais, né. Gostei muito do que tu falou. Tem pessoas que são um pouco mais,
calmas, tem pessoas que são mais aceleradas. Como a gente é calmo, né, não é acelerado, a gente está aqui falando A e o gente tempo está a passando, gente não é calmo, a né, a gente é muito gente é extremamente acelerado. extremamente acelerado. E o papo tá muito gostoso, mas a gente vai ter que encerrar o primeiro bloco para dar uma respirada também, É, né, e água. tomar uma água e em seguida a gente volta, porque no segundo bloco eu quero falar muito sobre esse livro, estou ansioso para falar sobre isso contigo. Eu acho que tu como Neuropsicopedagoga. neuropsicopedagoga, né, é uma excelente profissional e tem mudado a vida de muitas crianças, mas como, mãe e como ser humano, tu tem muito também para agregar e o que tu tem para falar aqui, eu tenho certeza que as pessoas que nos ouvirem ou assistirem, Tati, vão ser tocadas e transformadas essa noite, tá Ah, eu bom? creio. Tô aqui Então, pra isso. amém. Então a gente vai dar um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos com fé. É isso aí, estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do nosso podcast Conexão Jovem. E esse segundo bloco, Tati, eu quero oferecer especialmente aos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse programa, esse projeto, né, sair do papel. Então a Amimo, grande parceira nossa, colocou ela que fez a nossa canequinha, que hoje não está aqui, mas a gente tem a canequinha, nós temos as camisas, tudo é feito pela Amimo. Também o Carvalho Construções, para quem precisa fazer uma obra, né, uma construção aí. BAC Instalações, tudo que é de elétrica, fala com eles. E a Conexão 47, que é um projetinho aí super bacana também para conectar ainda mais a nossa região aqui, no nosso espaço. Tá certo? Tati, bom demais esse papo, hein? Bom demais, né, a gente não para mais de falar. Como é que tu falou? Se deixar, a gente E vai até até meia-noite. meia-noite. Tem assunto. É isso aí. Assunto tem. A Tati, ela tem a formação dela, né? Ela é professora, então, de educação especial, Isso. né? E é muito importante essa profissão. E tá, é uma profissão que tem feito muita diferença, né, no dia a dia das crianças na escola. Eu visitei ano passado, olha, por baixo, umas 20, 30 escolas, ou mais ou menos, em 4 meses. Quando eu estava em mandato, eu tirei para visitar a escola, assim, né, e vi a realidade de cada um. E todas falavam sobre educação especial. Ou era a falta de um professor ou professora ali, ou era porque não tinha vaga e não tinha professor disponível, e aí não fechava, enfim, inúmeros A desafios. demanda é grande, É grande, né? grande, bem grande. Mas em paralelo, a Tati, ela tem esse livro fantástico. Posso pegar aqui? Pode, por favor. Ela é coautora, né, desse livro. Isso. Pra cá, deixa eu mostrar bem aqui para você que está assistindo ou ouvindo, né? Mas para quem está ouvindo não vai conseguir ver a capa. Para quem está assistindo vai conseguir ver essa capa linda. Atrás tem aqui as autoras, né? Então são todas as mulheres que fizeram parte desse lindo projeto que eu quero muito que você compartilhe com a gente agora, Tati, sobre esse livro, Abraçadas pelo Céu. Isso, Histórias reais e processos mutáveis. isso. Conta pra gente, Tati. Então, esse projeto, ele nasceu no coração da coordenadora Cláudia Belli, que por sinal é minha prima. Olha, E por essas questões da gente, ter muito testemunho e não ter aonde contar e como falar desse testemunho, né. Então ela reuniu um grupo de mulheres que ela conhecia o testemunho para que a gente pudesse escrever esse testemunho. Então todas essas mulheres, elas têm algo, como todas eu acredito, como todos nós, não só mulheres, né, mas como todos nós, tem algo que superou na vida, que vive além daquilo, né, câncer, relacionamento, eh eu li ali de uma colega que ela ficou alguns dias, alguns meses separada e depois, restaurou o casamento. Como que o Senhor trabalha na vida dessas mulheres para que elas continuem lutando e continuem vivendo, honrosamente, né. E aí, eh, câncer, tem uma menina que eu digo para ela: "Nossa, eu acho extraordinário, assim, o que ela passou". Ela foi para o Japão visitar os pais dela, e lá ela teve uma convulsão e era um câncer no cérebro. Então, tipo, ela foi para o melhor, hospital do Japão, sem conhecer nada, sabe, assim, tudo coisas de Deus mesmo, assim. E daí tem a minha história, né, que é a história de superação desde o começo, assim, quando eu começo a falar quando eu comecei a escrever esse livro, que é muito importante, eu travei no falecimento do meu filho.
né, eu perdi um filho dia 20 de julho do ano passado, hoje ainda é meu primeiro dia sem ele, meu bebê, o meu neném, de 22 anos, mas a Cláudia veio pediu para mim, né, escrever, eu fiquei: "O que que eu vou falar?". Eu tenho 2 histórias. Tenho a história da pedofilia que nós passamos, né, enquanto família do pedófilo, e tenho a história do falecimento do Juan. Só que é aquela coisa que a gente falou no bastidor ali, né, a gente vai falar sobre pedofilia, as pessoas não estão prontas para ouvir a pedofilia, no que ela é de verdade e de fato, né. Então, também conversando com a editora, ela falou: "Vamos falar então dos teus filhos, né". Só que eu empaquei no 4.000 caracteres, porque eu só lembrei do dia que eu estava na calçada pedindo para Jesus ressuscitar o meu filho. E a Elaine Moretti, que é a dona da editora Puras Letras, ela falou: "Tati, respira. Tu teve uma gestação, as tuas crianças tiveram uma infância, vamos falar disso?". Aí eu: "Cara, então tá". Nossa, escrevi 22.000 caracteres. Caramba. Porque é muito gostoso. Tu tá passando por essa fase com Tô a tua menina agora, e assim, ó, é muito bom tu ver como que nossa, como que foi gostoso isso, sabe, criar um filho, educar, mesmo nos perrengues, deixar meus filhos brincavam de pipa, ainda podiam andar de pé descalço. Aquela rua do Parque Guarani, da Associação de Moradores, eles escalavam tudo, sabe, assim, foi então me trouxe ânimo, sabe, de ver, assim, que o meu filho ele viveu 22 anos bem vividos. bem vividos. Aham, Perfeito, como perfeito. todo um bom TDAH veio. Então ele explorou e o Paulo Tuan, que é o meu menino mais velho, que tem a tua idade que eu falei, né, 28 anos, ele também é um menino que nossa, eles brincavam muito na rua e eu sempre fui uma pessoa muito ligada neles, assim, de tipo, parar tudo que eu estava fazendo para pegar brita e montar pela casa ruas para eles brincar de Que carrinho, legal. né. E o Juan, ele foi um menino planejado, então eu conto isso, sabe. Ele foi planejado quando, o Tuan tinha 5 anos, né, o meu mais velho, então a gente resolveu ter outro filho. E aí fui ao médico e tudo, daí: "Ah, vai demorar mais ou menos uns 6 meses até, né, pelo anticoncepcional e tal". Em 15 dias o Juan foi concebido. Cara, Deus é Aham. maravilhoso, né. Não, é tudo no tempo dele, né, Sim. a gente não tem ordem de nada, né. E primeiro mês já eu fiquei: "Nossa, gente, tá muito estranho meu corpo", e eu fui sozinha, escondidinha, fazer o exame. Sim. E daí eu fiquei muito apavorada, porque a gente ligava e eles davam por telefone, né, o resultado. Daí eu desliguei o telefone, liguei para minha tia Eliane e falei: "Eu tô grávida, e agora?". Ela: "E agora? Conta para o teu esposo?". Eu: "Ai, meu Deus, e agora?". Ele é esse foi o primeiro? Esse foi o O segundo. O segundo? segundo, aham. É, o segundo eu não posso te dizer como é que é a experiência. O É, mas primeiro, eu sei que é um susto gigante, assim, tu dá um quer muito, sustão mesmo. mas Não, porque assim, ó, o Tuan, ele aconteceu, ele veio, aham, entendeu? Então, tipo, só enfrentamos, né, ó, engravidou, vamos lá, vamos embora. Mas o Juan, como ele foi muito planejado, a gente esperava 6 meses, né, aquela sim. questão de tomar hormônio e não sei o quê. Não, foi muito rápido, sabe? E são coisas que reanima quando eu falo dele, assim, porque ele foi rápido em tudo, né, até em partir. Até ir embora. Então eu conto isso. Eh, Mas ele cumpriu uma missão, Tati. cumpriu. E eu tenho certeza que Deus também tem uma grandiosa para ti, e tu tá fazendo isso através do teu livro, É. da tua escola. Hoje eu posso muito falar de Deus e como sobreviver e superar todos os dias além de. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça que eu não ia superar nada, sabe esses memes de internet, eu não quero saber de nada, não vou superar nada, até que eu falei com a minha psicóloga e ela perguntou para mim: "Você, como uma professora, você sabe o significado da palavra superar?". Aí eu Calma aí, vamos pensar. Superar é viver além de. Então, o que que você faz além da tua dor? Então, eu todos os dias levanto da cama,
eu oro a Deus, eu agradeço pelos 22 anos que eu vivi com o meu filho. Ele me deixou uma neta, que agora completou 4 aninhos. Eu tenho um filho de 28 anos, eu tenho minha mãe comigo, eu tenho minhas irmãs comigo, eu tenho uma rede de amigos, Franciel, que se eu te falar, assim, a imensidão de amigos que eu tenho, de pessoas que, mesmo na minha felicidade quanto na minha tristeza estão comigo, né, tanto que a gente tem esse grupo de amigos do ADA, eu falo também de outros grupos de amigas que eu tenho aqui de amigas de trabalho, de amigas da gente se encontrar, né, depois da minha separação, eu encontrei muita gente legal, sabe, então é algo que eu trago no livro, assim, e a união da igreja, né, dessa questão de estar firme na fé, estar firme com Deus, porque se a gente não tiver firme e acreditar que existe um Deus acima de tudo isso, é difícil de continuar. Então a gente precisa ter fé. Mas é de uma maturidade espiritual, assim, gigante, tu conseguir entender isso, assim, né? Porque eu vejo nossos desafios, porque é muito mais fácil a gente questionar Deus, criticar, né? Querer botar defeito em Deus, né? E não entender, às vezes, os desafios da vida, assim. Então, a tua maturidade espiritual, ela transborda, assim, É, e sabe? não que eu não tenha feito isso, tá? Porque é um Não. processo, né? No começo nossa, eu fiquei muito de mal com Deus, fiquei de mal mesmo, né. Falei: "Poxa, por que eu? Já passei pelo crime da pedofilia, agora o meu filho já tinha se restabelecido de tudo que ele enfrentou também", porque esse pai era, né, o cara, né. E e já tinha perdoado o pai, voltou com a esposa, a filha, então tem isso também, o Senhor levou ele honrosamente. Não deixou que ele fosse no pior período da vida dele, porque ele caiu muito. E eu, como mãe, lutei muito pela vida dele, eu e o irmão, o Tuan. A gente buscou ele muito, foi muito atrás dele, não abandonou ele. Mas quando estava tudo bem, que parecia que tudo ia caminhar, ele foi embora, ele partiu. Só o Senhor sabe por quê, né? Hum, E quando eu falo, eu fiquei muito de mal com Deus. Tanto que a escrita e os louvores eram o meu refúgio, assim. uhum. Então eu escrevi muito, assim: "Por que que tu não me leva daqui? Por que que tu levou meu filho? Por que que tu não levou o pai dele, deixou ele? Por que que as pessoas más ficam? Por que que as pessoas boas vão? Agora que ele estava bem", eu falei muito isso para Deus. Mas foi muito assim, ele era meu, eu só peguei de volta. Uhum. Eu cheguei a discutir com o pastor, que é o pai da minha nora. Quando eu cheguei na igreja deles, ele lá na Barra do Sul, eu falei para ele: "Bonito, né, um pai que dá um presente para um filho e tira assim". Daí ele disse: "Pai que deu presente?" Eu disse: "É, porque o filho não é um presente que Deus dá pra gente?" Daí ele pega e tira simplesmente: "Ah, vou levar embora, tá na hora", né, falei assim, te debochando, porque ele também perdeu um filho, né. Daí ele com os olhos cheios de lágrima, ele disse para mim uma coisa que eu não tinha entendido: "Os filhos eles não são presente, eles são herança". Então você tem que cuidar para saber o que você está fazendo com a tua herança. Como que você devolveu essa herança para Deus? Nossa, aquilo foi muito assim, puxa vida, como eu devolvi a minha herança para Deus? Porque quando tu ganha uma herança, a ideia é tu multiplicar ela, Uhum. né? Então, quando Deus te dá um filho, ele não te dá um presente, ele te dá uma joia para te lapidar e devolver para ele a hora que ele quiser, né? E como que tu tá devolvendo? Nossa, aquilo foi um uau! E eu fui buscar na Bíblia, eu falo para as meninas às vezes, eu fui buscar na Bíblia aonde que estava escrito que mãe tinha que morrer depois de filho, porque todo mundo fala isso. É porque O ciclo natural da vida. que ciclo? A gente Aonde não está fala assim, escrito né? isso? Aham. Aí Deus veio na minha cara, assim, e falou: "Nossa, eu dei meu filho por ti, né, e aí tu não vai estar reclamando? Como é que tá isso?", Perfeito, sabe. Foi perfeito. Deus veio eu tô tendo, assim, todos os dias é um dia. Né, ainda todos os dias é um dia diferente que eu busco muito na palavra e muito tá mostrando para as pessoas que sem a gente ter fé, a gente não dá conta de nada, não adianta. Não adianta eu ficar culpando, o fulano, o ciclano, eu querer que o outro vá no lugar, não existe isso. Existe o que Deus quer para minha vida. Hum. Ele quis recolher o Juan,
aquela era a melhor fase do Juan. Ele deixou a esposa viúva, então deixou uma esposa honrosa, né, que ela pode legalmente, biblicamente casar tranquilamente. Seguir a sua Ele, vida. né, ele amou, ele zelou pela filha e ele foi limpo, né. Então ele foi trabalhando. Ele mandou um áudio, porque a minha nora, mas do meu primeiro filho, ela faz aniversário no dia 19. Naquela madrugada, ele estava fazendo a festa de aniversário e ele mandou um áudio para ela, dizendo assim: "Cunhada, eu não posso ir no teu aniversário, sabe como é, né, pai de família, daí o cara tem que trabalhar", e ele, como um bom motoboy, virava noites, né, e naquela madrugada ele foi embora. Então ele foi honrosamente, foi como um pai de família, honrosamente mesmo, assim. Eu acredito que Deus levou ele no momento de honra dele, assim, sabe. Ele sempre quis ser um bom homem e ele foi, no momento que tinha que ser. Teu testemunho aí, pra levar o nome dele, né, a tua história e a dele, né, tenho certeza que vai tocar aí ainda milhões de pessoas. Tu contou para nós outro dia também sobre os outros motoboys, né, que tu adotou como filho, que tem um movimento. Tem, Então, olha que incrível, assim, né? A gente nunca vai entender os planos de Deus, né? Então, eu tava até lendo, tô lendo um livro agora bem interessante, que ele fala, faz uma analogia do futebol com a nossa vida, né? E ele fala muito sobre isso, assim, sobre o nosso entendimento, né? O esporte de alto rendimento, ele fala muito sobre isso, né? E aí tem, enfim, várias frases ali que ele traz, assim, no livro, eh, que tem mexido muito comigo, assim, nesse sentido, assim, de a gente querer questionar, às vezes, o tempo de Deus, né? A gente não ter esse discernimento, às vezes a gente achar que, poxa, mas eu queria assim, né? É muito fácil a gente se revoltar com Deus, né? E aí depois, talvez, em algum momento, vai ficar muito mais claro para nós, ou não, né? ou não, E é como verdade, com bons certeza. filhos e obedientes, a gente precisa entender que às vezes são missões, né? São missões. Mas o teu filho, tenho certeza que ele cumpriu a sua missão aqui de uma forma honrosa, como tu disse, e o grande legado dele está sendo contado por ti. É, não é fácil, mas é o que o Senhor pediu para mim, então é o que eu vou fazer, sabe. Eu peguei mesmo como missão falar com mulheres, com mães enlutadas, com pais enlutados, para que essa fé não esmoreça, para que a gente não desacredite de Deus. Ele é o nosso dono. Então ele permite, e o que eu faço com que ele permitiu é o que me torna, mais próxima dele ou não, né. E essas coisas precisam ser entendidas pela gente, assim. E essa questão dos motoboys é muito mágica, assim, é uma classe muito unida, e é uma classe que precisa de um olhar. Sabe, precisa de um olhar mais sensível, porque eles estão na rua por nós, para levar um benefício para nós, na chuva, no sol, né, entregando os nossos pedidos da Shein, da Shopee, né, matando a fome das nossas famílias, né. "Ai, tá chovendo muito, não deu para ir ao mercado fazer compra, ah, vamos", Frio, né, frio e é calor. tudo isso. Então eu sou uma pessoa que eles buscam muito: "Ah, tia, saudade do mano e tal". Muitos deles fizeram uma plaquinha, porque o meu filho é muito brincalhão, ele para acordar, porque eles revezam durante a noite para ir atendendo, né, cada Uhum. um vai uma vez, então eles tinham sofá para dormir. E para acordar, os amigos, bem bem querido ele era, ele pegava o capacete e fazia assim na cara dos amigos: "Ó, se eu quisesse". Aí os bichos acordavam assim, né. Daí eles escreveram a frase nas caixas da moto, quando vocês veem uma frase: "Ó, se eu quisesse", É do teu filho. é o Juan que falava para Que eles. legal. Acordava eles no susto. Então eles, nossa, no dia do velório dele, do enterro dele, eles fizeram uma carreata de mais de 100 motoboys, até a Nossa, Vila da Glória, onde ele está sepultado. sim. Eu acho que é isso aí, né? A gente é lembrança, né? A A gente é gente história, né? A gente é aquilo que a gente deixa, né? E a saudade a gente só tem naquilo que é bom, né? a gente Então, só tem daquilo que a gente viveu de bom, é, verdade. O que a gente viveu de ruim, a gente quer esquecer, né. é. E aí, só para explicar também, tá? Assim, né? A gente tem muita coisa que a gente gostaria de falar, abordar, enfim, mas o programa também precisa, em algum momento, finalizar aqui, senão o pessoal vai nos xingar. Mas só para explicar, assim, né? Eu acho que é um tema bem delicado esse.
e tu citou ali uma frase que, para não ficar sem contexto, que é a questão da pedofilia, de se olhar para a família, né, do Isso, pedófilo, né. isso. E tu falou um negócio bem interessante para mim, assim, que me marcou ali, quando a gente conversava nos bastidores, porque é uma realidade. A gente olha muito eu sou cristão, eu tento praticar, né, aquilo que Cristo pregou na terra, mas tem alguns tipos de crimes, assim, que eu não consigo engolir, sabe, Tati, que me sobe, assim, uma coisa, e eu realmente tenho muito ranço disso, assim, uma coisa que a gente precisa trabalhar, mas que eu sou muito firme nessa postura, assim. E a pedofilia era uma delas, né. E tu comentou assim: "Poxa, às vezes o pedófilo, ele é abraçado pelo sistema, né, Uhum. ele é protegido, porque na cadeia, por exemplo, ele é Sim, separado, tem todo um tem cuidado". toda uma proteção. A vítima, ela é tratada, né, ela é cuidada, hoje tem assistência para isso, Sim, mas existe uma família do pedófilo, às vezes, que tá que é por trás abandonado. ali, que não sabia de nada, é pego de surpresa, que é o caso de vocês, né. E ainda é culpado, junto com o pedófilo. Às vezes: "Ah, como assim que tu não sabia? Como assim que tu nunca percebeu?" Como assim eu nunca percebi? Eu não sabia, né. Então, isso é algo que a gente precisa realmente prestar atenção. Todo criminoso tem uma família, ou tem uma mãe, ou tem filhos, ou tem uma esposa. E nem sempre a esposa é conivente com o que ele faz. Às Perfeito, vezes ela só não sabe, assim perfeito, como eu nunca soube. perfeito. E a tua parte depois, né, que veio à tona, tu Sim, fez, né. sim, Hoje ele tá fiz. pagando a sua pena, né, Sim, sim. e de preferência que fique lá por muitos e muitos anos. Eu acredito que esses dias eu estava falando, a gente tem um programa lá na igreja onde eu frequento, que é a Igreja Onda, eh, capelania, né. Uhum. E eu vi uma cena, os pastores lá, né, e pedindo essa entrega deles, dos presidiários a Jesus e tal. E aquilo, assim, encheu meu coração e eu fiquei: "Deus, não! Como assim?" Né, e cara, é bem isso, né. Quem sou eu para não perdoar se Deus está falando que eles têm também essa oportunidade, né. Então, assim como você, eu também desprezo esse tipo de pessoa, mas tento fazer o que Jesus faria, É isso aí, é né. isso aí. Um pouquinho dele aqui na terra. É. Muito bem, gente. Eu sabia que esse bloco seria muito especial, ouvir a tua história, o teu testemunho, né, falar um pouquinho do teu livro. Eu sabia que isso aí ia render uma boa história, um bom bloco. Agora a gente vai dar uma respirada, e aí o terceiro bloco a gente promete que vai ser um pouco mais leve. Mais devagar. É. Gente, voltamos em breve. Vamos com fé. Estamos de volta para o terceiro e último bloco desse nosso segundo programa do podcast Conexão Jovem, trazendo a Tati hoje aqui contando a sua experiência de vida, com blocos aí riquíssimos, né, de conteúdo, de experiência mesmo. E Tati, a gente finalizou um bloco anterior aí bem pesado, assim, né, porque é um assunto delicado, um assunto que nos toca muito. Eu sabia que ia ser um assunto assim, né, me segurei aqui porque a gente chora mesmo, a gente, né, a vontade de dar um abraço, né. Uhum. É, mas agora a gente tem uma ideia de fazer um terceiro bloco um pouco mais leve, mas a gente estava conversando aqui rapidamente nos bastidores e tu falou uma coisa muito interessante, para a gente finalizar esse assunto assim, né? Eu até comentei contigo. A grama do vizinho sempre foi mais verde. Agora com a rede social, a grama do vizinho parece assim que ela é a coisa mais linda do mundo, né? E aí a Tati ela vem de uma história extremamente delicada, né? De vida, né? Uma experiência assim, poxa, marcante demais. E aí ela vai fazer um livro com outras mulheres. E Tati, como é que foi isso aí? Então, quando eu fui convidada a fazer o livro, eu achei: "Nossa, eu passei por um crime de pedofilia e eu perdi um filho. A história que quem que vai, né, quem que vai sofrer tanto desse jeito?" E daí, quando eu me deparei com 16 mulheres com histórias diferentes, com dores tão grandes e tão iguais à minha, não no contexto, mas dores, eu me diminuí. Sabe, eu me igualei a elas e não, eu realmente não vivem uma vida tão boa, a grama não é tão verde. Todas elas, todos nós temos as nossas dores e as nossas histórias. Não é porque eu perdi um filho que a minha história ela é a mais dolorida, ela dói de uma maneira diferente, Verdade, né. verdade. E esse livro fez eu descobrir isso, que todos temos dores de maneiras diferentes. Perfeito. E desafios na vida, né? Muitos desafios, e que a gente precisa superar,
né, por que a gente está aqui ainda? Então precisamos superar. E Essa história de é. comercial de margarina é só Não, é no só no take da rede Instagram, social ali, é. né. Instagram. Depois do bastidor, todo mundo vem para a vida real, né, e a gente vê aí quantos, milionários que passam por depressões profundas, Muitos. porque vai muito além, né, do que a gente tem. Às vezes é muito sobre quem a gente tem ou quem a gente não tem e gostaria de ter E ainda, é né, que é o teu verdade. caso. Então, o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes a gente reclama, acorda triste já com a nossa vida, com aquilo que a gente está enfrentando e não sabe que do nosso lado tem alguém passando por uma experiência às vezes muito pior, do que a nossa de vida e tá ali às vezes sorrindo, né? Enfim, testemunhando de uma forma positiva, né? É, e muitas vezes quando a gente está passando pela dor, a gente nem quer ouvir mais a dor do outro, nem tem tanto significado, mas tem. E quando eu fui escrever esse livro, eu aprendi muito isso. Para e só escuta o que os outros têm para falar. Perfeito, Todos têm dores e alegrias, e você também tem. legal. A palavra para mim que resume o ser humano, ou deveria, né? É empatia. 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 Tati, muito bom conversar contigo, mas agora eu quero fazer um jogo. Tá, vamos lá. Eu e meus jogos. Eu quero Seus fazer jogos. contigo um bate-bola, assim, sabe? Um jogo rápido, vou te fazer algumas perguntas, Tá, né? É bem simples, assim, mas eu acho que rende aqui umas boas respostas também. tá, vamos lá. Não foi combinado, hein? É, né, nem sabia, vamos. Não, né? Então vamos Beleza. lá. Começar com a primeira aqui, que é bem tranquila, né? Uma cor favorita? Cores. Cores. Sou muito colorida. Muito colorida. Laranja, a minha casa é amarela. Amarela? Amarela. Olha só, amarelo. Sol. Sol. Aham. Boa, boa. Gosto de cores mais fortes, brilhantes. Bem, é. Se for para chegar, já chego de laranja, cheio de brilho. Adoro Olha, cores. Não sou nada, ai, preto básico. Tenho pouquíssimo preto básico. olha. Tanto que no dia do velório do meu filho foi interessante que as minhas amigas foram buscar roupa para mim, elas disseram: "Como assim? Tu não tem preto?" Eu disse: "Não, mas eu não sou preto, né, eu tenho pouquíssimas coisas, mas meus casacos são pink, amarelo, verde, não." Que legal, interessante, ó, né? Boa. Uma palavra ou frase? Nunca desista, tenha fé sempre. Boa. Tu falou antes da fé também, né? Eu até ia falar antes e acabei esquecendo. Tem uma frase que eu carrego comigo, inclusive eu tatuei ela, porque quando um padre na igreja católica ou um bispo, né, vai ser ordenado, ele tem que escolher uma frase para ser o seu lema. E aí, quando eu trabalhava na diocese, eu tinha um livro que era do nosso bispo, né, da coordenação aqui da nossa diocese, e eu fui ver o lema do bispo. Ah, mexendo no livro lá, eu queria pegar umas informações e eu achei esse lema Aham. e me marcou. Eu não falo latim, né? Mas eu acho que é mais ou menos assim a pronúncia. É Fides Mundum Vinci, 20 ou Vincit, algo assim, em latim, que significa fé vence o mundo. Legal. Tradução. A minha frase é: "Minha fé me mantém de pé." E tu falou antes sobre isso, assim, eu ia falar, cara, é isso, assim. É isso. A fé realmente vence o mundo. Né? Sim. E isso vai uma frase assim que é pequena, curta, mas ela representa muito. Né? Se a gente for entender o que Uma que é a fé, imensidão enorme. não tem nem explicação, né? E a Bíblia, enfim, né? Aí daí tem a parte religiosa, mas para além disso também, acho que a fé como um todo, né? Tu tem que ter muita fé na tua vida num todo, né? É, e a fé é algo bonito da gente ver nas pessoas, né. A fé é algo muito bonito de ver. E as pessoas sentem, né? Tu tá do lado de alguém que é positivo, a energia é Sentem. boa, que tem fé, que crê nas coisas, que quer que as coisas deem certo, né? Eu falo muito que eu trabalho tentando vender a minha verdade. Uhum. Porque na vida pública é muito fácil a gente olhar para a pessoa e já julgar, né? Porque, político, não sei o quê, É, a gente fica com o pé atrás. muito. E aí eu sempre falo, cara, o meu desafio não é te convencer, sei lá, a votar em mim ou votar em quem eu tô pedindo. O meu grande desafio é mostrar para a pessoa a verdade que está no meu coração, né? E aí isso muito vem disso, da fé, do otimismo, da tua alegria, né? Enfim, renderia Isso. mais um episódio. Né. Muito bem. Um filme ou série? Um filme ou série? Nossa, tantos, né, Tem, muitos bons, né? muitos bons. Eu tô assistindo o Conto da Aia agora. Hum. Nossa, Bom, esse eu não. religiosamente icônico, Olha, icônico. Mas eu gosto de tudo que tem muita ação e policial. eu também. Então,
Filme de ação e policial, nossa, eu fico fascinada. Eu gosto bastante, bastante mesmo. Eu e a Camila, a gente gosta bastante de ver série de investigação. De investigação, aham. Só que assim, aí eu gosto de vários tipos, assim, aqueles que começam e terminam no mesmo episódio, né? Tipo casos, ou Uhum. então um que se estende. Ela só gosta daquele que se estende que tu fica, meu, quem foi? Meu, eu acho que é Ah, isso, acho que ele falando tá mentindo. mais suspense, assim, Só que né? daí a gente não consegue parar de querer assistir, às vezes a gente Uhum. acaba extrapolando, vê até de madrugada uma coisa, acorda cedo outro dia, vai falar, meu Deus, tem que. Mas a gente sempre gosta de procurar Eu séries. agora nesse último ano que eu tô me reconstruindo e reconstruindo os meus dias, eu assisti Reis. Reis. Nossa, é bem grande, mas dá para entender muita coisa na vida da gente quando a gente assiste, né, vê a vida de Saul, de Davi, a gente fica é uma boa reflexão. Mas foi a primeira e vi The Chosen também, né, mas The Chosen foi o primeiro religioso que eu assisti, aí daí a minha psicóloga que me indicou, a Adriana, que é uma bênção na minha vida, que me Adriana. Bogman, Bol ai, 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 vou falar errado, ela vai brigar Não, comigo. então não fala. Eu conheço uma Já falei. psicóloga chamada Adriana também. Adriana, Pode. é lá no na rua onde tem o Deller lá, como é que é aquela Alexandre Deller. Alexandre Diller. Tá, entendi. Aí ela atende lá. Então ela falou: "Tati, assiste Reis". Aí eu comecei a assistir, só que daí como toda pessoa boa e assim, né, como a gente é ansioso, eu assistia e não terminava, ia para a Bíblia e lia Ah, todo meu. episódio. Adiantava episódios na A leitura. palavra Eu ela é gosto de ler, eu gosto atemporal, de ler. né? Ela é É temporal. muito bom. A gente aprende muito. Ah, Muito. tem pessoas que acham que, não vou ler porque eu não sou religioso. A Bíblia todo mundo deveria ler. É, eu digo que a Bíblia, ela é uma coleção de livros, né. Tu espiritualizar ela vai da tua crença, É isso mesmo. mas ler ela como livro é bacana. Porque ela tem várias Ela traduções, né? é, Então, e são vários livros em um só, então conta a vida de várias pessoas, né. verdade, E verdade. aí quando tu espiritualiza, claro, tu leva para tua religião, eu para minha, e tudo bem, mas quando tu lê ela, ela é uma coleção de livros. Perfeito. E a Adriana vem gravar um podcast com a gente aí, ó, psicóloga, né? Vai Ah, contar, ela né? vem, aham, Já renderia também. já. Um conselho para a vida. Um conselho para a vida. Mesmo que você não esteja bem, tente se reerguer. Entrega, não precisa falar com Deus, mas entrega do fundo do teu coração. Tudo que tu tá sentindo, a tua verdade, sabe? O mal que tu tá sentindo também. Porque é importante, porque a gente não é só bom. Então a gente precisa entregar o mal que a gente está sentindo, né? O desejo que a gente está sentindo mal também. Então a gente precisa entregar ao Senhor para continuar seguindo. Não, não desistir nunca, jamais. O meu livro, ele termina com isso. Não desista. Entregue e caminhe. Bom, e o que que a Tati de hoje falaria para a Tati criança? Nossa, você conseguiu! Aquela que não ia dar nada na vida. Gente, há pouquíssimo tempo atrás, eu tinha um grupo de colegas de trabalho que fizeram um grupo para falar de mim, porque eu rio muito alto. Se eu rir, vocês vão ficar bem preocupados. E eu falo muito e eu sou muito espalhafatosa e tal. E que uma delas falou assim: "Nossa, ela nunca vai conseguir, né, dar uma palestra ou, ser alguma coisa, porque ela fala várias palavras chulas". E hoje eu tô aqui, né, eu escrevi um livro, então e aquela Tati criança lá tímida, né, que usava saia lá no pé, que quando tinha prova oral levantava, fazia xixi na calça, hoje, nossa, ela diria: "Nossa, você conseguiu". Que legal, que legal. Baita, baita história, tá? Parabéns mesmo. Obrigada. Eu vou te falar que eu tava tentando lembrar a frase do livro que eu vi, que eu tô lendo, e é do Thiago Brunet, né? Ele fala assim, sobre a paciência, né? Eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é algo nesse sentido, né? Que quem não tem a paciência, né, para esperar o tempo certo das coisas, não está preparado pro resultado. Porque o holofote, ele ilumina muito, mas ele dispõe. Dispõe. Então há um tempo certo, né? E isso me marcou assim, porque eu também tenho meu projeto, né?
E aí eu me perguntei várias vezes: "Poxa, será que, né, o que aconteceu? Onde que" a gente se pergunta, né. Onde que eu errei? O que que eu fiz Exato. de errado, né? E o que mais me acalma o coração é saber que é o tempo certo e o tempo certo é o de Deus, né. E aí essa frase me marcou, poxa, é verdade, né. Para quem não tem paciência para esperar o momento certo, não vai ter resultado, no final, né. Então É. é um jogo de paciência, E né. quando a gente ama a Deus, a gente lê Eclesiastes 3 e é isso, é o tempo certo para todas as coisas. Perfeito. E ele cita essa frase logo em seguida no livro também. É. Bom, para fechar com chave de ouro, Hum, um livro. um livro Abraçadas pelo Céu. Eu deixei pra ti, né, amiga, eu deixei quicando para que tu pudesse fazer a propaganda do teu livro. Gente, é um livro com propósito, um livro escrito por mulheres que inspiram de verdade, né, são histórias muito são reais, são pessoas reais que você vai ver, encontrar na rua, no mercado, e com histórias muito lindas, e vai ter a segunda edição. Que legal. E para quem quiser adquirir, Entre em contato comigo, 47991. Será que eu lembro? ah, 991 46 92 96 ou pelo Instagram Costa_Tati2. E na livraria Rema também tem, e no Hope, que é o Instituto Hope, lá da Igreja Onda, também tem que legal, que legal. Isso é muito importante. Depois a gente coloca ali o telefone telefone. também, né, o arroba para as pessoas poderem adquirir, acho que é importante, né. E É que bom, vem a segunda edição aí também, né, Tati. vamos lá. Eu ia encerrar aquela pergunta, mas eu tenho mais uma, porque o propósito desse nosso podcast é o quê, né? A gente botou como Conexão Jovem. É Isso. o nome, né, mas não é só para jovens de idade, mas para jovens que às vezes estão, jovem empreendedor, né, acabou de abrir uma empresa, para pessoas que estão mudando de carreira, para pessoas que estão buscando, uma experiência espiritual, um autoconhecimento, né, então, é jovem de algo, né. Eu participei como do Núcleo Jovem Empreendedor da CIG muito tempo e a gente fala Uhum. muito isso lá: "Ah, Núcleo Jovem Empreendedor", dá a impressão que é só para Só juventude. é, eu falei para o Silvio: É, "Por que tu vai me levar no negócio de conexão jovem? Eu exato. tenho 50 anos, como assim?" As pessoas têm isso, né, mas não é para jovem de idade, mas para jovem de alguma coisa, né, de alguma experiência de vida. E também, é claro, né, de certa forma é para conectar a juventude de hoje, que eu acho que está, aberta e disposta e precisa, às vezes, de bons conselhos de pessoas que às vezes têm 40, Sim, 50, 30, sim. 60, enfim, e pode impactar com a experiência de vida, que é o teu caso. Então a Tati de hoje, tu já falou que ela falaria para aquela criança tímida, mas e para a Tati profissional, mãe, né, o que que ela falaria pra Tati de 18, 17 anos ali que estava terminando o ensino médio, precisava tomar decisão de faculdade, aquela coisa, profissional, pessoal, qual conselho tu daria, né? Qual conselho eu me daria com 17, 18 anos? Ai, para tudo. Com 17, 18 anos eu fui Olha só, muito rebelde. Então acho que isso fez que, a minha maturidade viesse depois também, né, as bênçãos também, porque eu digo que a obediência traz a bênção, né, e eu com 17, 18 anos eu fui muito desobediente. Eu talvez diria: "Para e pensa, você foi criada para ser serva, você não está sendo". perfeito, Eu diria isso. muito bom. E eu Pagaria muita coisa, assim, voltaria muita coisa, refazia novamente. legal. Eu sempre falo assim que eu percebo que é um movimento padrão, assim, sabe, não é todo mundo, mas uma grande parte, né, da nossa juventude tende ali a chegar nos seus 17, 18 ou um pouco antes, um pouco depois, ficar um pouco rebelde, É. se afastam, da família, se afastam de Deus. E eu vejo o retorno, sabe, o filho pródigo, a Aham, é passagem. bem isso, é É, bem isso. é. E eu falo assim, por mim mesmo, assim, eu tentei muitas vezes, assim, pensei: "Não, não vou, que não é pra mim, Chega, vou me viu, né. afastar". E parece que Deus ia dando umas lições, assim, né. Por exemplo, eu saí da escola e falei: "Ah, não vou mais pra igreja", fiz a crisma, já fiz tudo, né, fui criado no berço católico. E aí eu fui pra faculdade, fiquei uns 6 meses de faculdade, não ia pra missa, nada, mãe chamando. Eu: "Ah, vou procurar um estágio na minha área agora", né. O primeiro estágio que apareceu dentro da diocese de Joinville, que não é igreja. Tipo assim, era Deus falou: "Vem cá, meu querido, tu tá precisando levar um chacoalhão". É. E eu falo para os jovens, Tati, que a vida ela é uma montanha-russa, de todos nós. E a vida, ela tem altos e baixos. Só que a vida sem Deus tem mais baixos do que altos. E a vida com Deus tem muito mais altos. E aí a escolha é nossa, né? Estar Eu acho perto dele ou que não.
Ele nos mantém no alto, né. Por mais que hoje existe uma dor dentro de qualquer um de nós, o Senhor ele nos faz forte. A palavra mesmo diz, né: "Digo fraco, eu sou forte". Eu nunca tinha entendido isso, mas hoje eu vivo isso. Hoje eu sou uma fraca, dizendo que eu estou forte, porque eu vivo em Deus. Perfeito. Né, e quando eu tinha 18 anos eu só queria ser forte, né, então eu fui desbravar o mundo com as minhas próprias mãos. E talvez também não tivesse aprendido do que eu aprendi, que eu também acho que é tudo é válido, tudo é uma lição, né, para não errar de novo, para hoje estar aqui podendo falar para as pessoas o que a gente pode fazer para mudar tudo isso, né. Então talvez isso, hoje eu sou o exemplo que eu não quero ser só a pessoa boa ou perder o filho, não, eu tenho uma história e por isso que hoje eu estou aqui, né. Muito bem, muito bem. Tati, obrigado de Ai, de coração. nada. Espero que tenha gostado. Muito, nem quero ir embora. Ah, obrigado. Também ficaria aqui, olha, eu falei pra ti Vamos que daria pra conversar. gravar aqui vários programas, né. É verdade. Mas numa outra oportunidade tu volta e a gente Vamos. aborda outros temas, né, tem muita coisa boa pra se falar ainda, Tem. mas eu acho que o nosso diretor também deve estar aqui soprando no meu ouvido pra Aham. encerrar o programa. Eu brinco com o Luizinho, sopra no meu ouvido no canto aqui, né. Ele fica olhando a hora, eu acho muito engraçado. Ele é o diretor, né. Esses Não, 2 mas não vão calar a boca. mas rende boas conversas, eu acho que só de você estar aqui hoje, compartilhar o teu testemunho, olhando para essas 2 câmeras que a gente tem aqui no nosso estúdio, eu não tenho dúvidas que o propósito desse projeto já se cumpriu. Isso. Então, gratidão demais por isso, obrigado pela presença, obrigado Obrigada por pelo convite. compartilhar, né, e que você aí de casa, onde você estiver nos ouvindo ou assistindo, você tenha sido tocado, assim como a gente foi e como a gente sentiu nesse clima aqui nesse estúdio hoje. Obrigado, viu. Amém. Tô aqui por Deus, sempre por Ele. Que Deus Fé. abençoe a todos. Obrigado demais. Continue nos acompanhando. E na semana que vem nós vamos ter mais um programa especial aqui com mais convidados, né, com mais pessoas contando também a sua experiência. Mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, a AMI, a Carvalho Construções, a BAC Instalações, a Conexão 47 e você, se quiser também vir fazer parte desse projeto, apoiar essa causa, né, esse nosso podcast, entre em contato aí com a organização, com o nosso Instagram, que a gente também te apresenta aí como é que a gente pode fazer para estar junto e mudar, transformar a vida de mais pessoas e levar a mensagem que a gente quer levar com esse podcast. Tamo junto, vamos com fé. Sempre.